Girassol Jornal Quinta-feira, boa noite, bem-vindos. Mobilidade urbana em Luanda, desafios, limitações e dificuldades que inquietam os munícipes no dia-a-dia. Fornecimento de água à população. Ministro João Batista Borges garante que estão ultrapassados os constrangimentos para o caso de Cabinda. Contrabando de combustíveis. Forças de segurança apreenderam em 2024 mais de 17 mil milhões de litros, que resultaram em prejuízos avaliados em mais de 4 mil milhões de kwanzas. E Colibengo, o presidente João Lourenço inaugurou hoje a Casa do Kwanza. A infraestrutura afeta ao Banco Nacional de Angola. Diamantes especiais. 36 pedras vão ao leilão entre os dias 5 e 12 de março. O SODIAM lidera o processo. Carnaval, festa do povo, contagem regressiva. O que dizem os operadores culturais em Luanda? Tem desporto e atualidade internacional em destaque no Girassol Jornal. Bem-vindos. Outra vez, boa noite. O Presidente da República, João Lourenço, inaugurou hoje a Casa do Kwanza, uma infraestrutura moderna do Banco Nacional de Angola, projetada para atender às necessidades crescentes de demanda por numerário. Na ocasião, o governador do Banco Nacional de Angola, Manuel Tiago Dias, garantiu que doravante o Banco Central estará em condições de atender com maior celeridade a banca comercial. À sua chegada, o presidente João Lourenço foi recebido pelo governador do BNA e por uma delegação composta pelo governador de Colibengo, administrador do Calumbo e outras entidades do governo local. De seguida, o titular do Poder Executivo foi até à tenda montada no local, onde recebeu explicações sobre como irá funcionar a infraestrutura ligada ao Banco Nacional de Angola e que custou aos cofres públicos, em termos de obras de construção civil, mais de 70 mil milhões de kwanzas. Para a elaboração do projeto e fiscalização, foi pago o valor de 1,1 mil milhões de kwanzas. Para as obras de construção civil, investiu-se um montante de 71 mil milhões de kwanzas. Para o desembaraço aduaneiro dos equipamentos instalados na Casa do Kwanza, foram pagos 1,5 mil milhões de kwanzas, ao passo que para os serviços de consultoria e instalação de equipamentos de tesouraria, automatização de processos e software de segurança e gestão, foi investido o montante de 83 milhões de euros. Depois de receber explicações sobre a infraestrutura, o Presidente da República fez o descerramento da placa e o corte da fita inaugural da Casa do Kwanza. João Lourenço participou de uma visita guiada orientada pelo governador do BNA, Manuel Tiago Dias. O empreendimento possui 5 casas fortes com as seguintes especificações: casa forte de paletes, casa forte de caixas, casa forte de metais preciosos, casa forte de ouro e casa forte de transição, todas totalmente automatizadas e equipadas com estantes e robôs para condicionamento e movimentação do dinheiro. O governador do BNA, Manuel Tiago Dias, esclarece que a moeda nacional não será produzida na Casa do Kwanza. Temos que descartar logo essa ideia de fábrica. Não, nós vamos continuar a trabalhar com os nossos parceiros internacionais, que são multinacionais, que produzem notas e moedas metálicas para os bancos centrais, né? E então, nós aqui, o que nós vamos fazer é receber as notas e moedas metálicas produzidas no exterior e acondicioná-las aqui na Casa do Kwanza. Por outro lado, também será a partir daqui que as notas e moedas metálicas serão distribuídas aos bancos comerciais. Construída no interior da Zona Econômica Especial, província de Colibengo, a Casa do Kwanza tem capacidade para atender até 5 bancos comerciais em simultâneo. Para a banca comercial, a infraestrutura é uma mais-valia para o sistema financeiro do país. Gerir o meio circulante na nossa economia, que é uma economia que ainda privilegia o numerário, é uma tarefa complexa e que exige muito conhecimento e, acima de tudo, muita segurança. E quando nós vemos o que fazíamos até hoje e vemos uma infraestrutura
como a que está aqui, que vai permitir e facilitar a vida daqueles que são os nossos tesoureiros, quer no processo de contagem, acomodação e transportação e distribuição, não podíamos sair daqui menos orgulhosos. Como foi bem dito pelo Presidente da República, é um objeto social que vai permitir dinamizar e proporcionar maior segurança naquilo que são os nossos ativos. E penso eu que, ao existir no nosso território, nós assumimos aqui uma responsabilidade também de olhar para esse espaço com a necessidade de conservá-lo, a necessidade de vigiá-lo e fazer com que aqueles funcionários que trabalham aqui se sintam como se nas suas casas estivessem. Com a Casa do Kwanza, o Banco Nacional de Angola dispõe de um equipamento moderno que facilitará a satisfação das necessidades de numerário em todo o território nacional. O Presidente da República defendeu hoje mais trabalho e o consequente aumento da produção interna, medidas que, segundo o chefe de Estado, vão permitir a estabilidade do Kwanza, moeda nacional. João Lourenço, que falava depois da inauguração da Casa da Moeda localizada na Zona Económica Especial, referiu-se ainda do combate à corrupção, que depende da seriedade das pessoas e da punição exemplar dos atos por parte de quem de direito. A corrupção é uma certeza, mas não apenas em Angola. A constatação é do Presidente da República, João Lourenço, que defendeu nesta quinta-feira que não existe país do mundo que tenha acabado literalmente com a corrupção. Para o titular do Poder Executivo, o que não pode haver é a impunidade, ou seja, o Presidente João Lourenço entende ser importante que aqueles que forem apanhados na luta contra a corrupção não beneficiem de nenhum tipo de impunidade. A corrupção, ela existe, os corruptos não precisam de conhecer esta instalação, não precisam de passar por aqui. E hoje, digamos, o roubo é feito até estando apenas à frente de um computador ou mesmo de um simples telemóvel. Portanto, não tem nada a ver. O combate à corrupção depende da nossa determinação em procurarmos extirpar de uma vez por todas este mal, que nunca acaba. Diga-se de passagem, a corrupção existe em todos os países do mundo. Agora, o que é importante é que não haja impunidade. Portanto, nunca ninguém disse que vamos acabar com a corrupção em Angola. Isso é uma luta quase que inglória, porque não existe país nenhum que tenha conseguido fazer. O que é importante é que todos aqueles que forem apanhados na malha da luta contra a corrupção não beneficiem de nenhum tipo de impunidade. O Presidente da República voltou a falar da estabilidade da moeda, tendo sinalizado que ela depende do aumento da produção nacional. A força do Kwanza depende da força da nossa economia, daquilo que nós produzirmos. Às vezes há quem pense que a estabilidade do Kwanza depende simplesmente de uma varinha mágica, quando não é assim. Portanto, já lá vão os tempos em que nós tínhamos uma taxa de câmbio que era invariável, portanto, independentemente do que a gente produzia, a taxa era fixa. Nas economias de mercado isso já não acontece, é o nosso caso, é o caso das economias de todo o mundo, praticamente, as taxas são variáveis e elas dependem de um conjunto de fatores, também não só da produção, mas sobretudo da produção, sobretudo do produto interno bruto, daquilo que o país consegue oferecer para o consumo da indústria, o consumo das populações. Em declarações à imprensa, depois de ter feito a inauguração da Casa do Kwanza na Zona Económica Especial, o Presidente da República disse que a infraestrutura vai conferir maior proteção e dignidade à moeda nacional. Esta infraestrutura estava a fazer falta. As funções que vai desempenhar eram realizadas em condições muito precárias no próprio edifício central do Banco Nacional de Angola. Precárias não apenas do ponto de vista de acomodação do pessoal que lá trabalhava,
de conforto, mas sobretudo precárias do ponto de vista de segurança. Como sabem, a moeda tem a ver com a nossa própria soberania e, portanto, proteger a nossa moeda não é fácil, mas é importante e necessário. Num gesto de reconhecimento das valências da Casa do Kwanza, o presidente da República, João Lourenço, disse que o empreendimento constitui para o país um motivo de alegria e de orgulho no ano em que completa 50 anos de independência nacional. E acabou de reunir em instantes o Conselho de Ministros sob a orientação do Presidente da República, João Lourenço. No encontro foram analisados vários assuntos importantes sobre a vida do país. Os resultados da reunião para conferir ainda ao longo desta edição do Girassol Jornal. Por enquanto, olhamos para outros assuntos que dominam a atualidade. Durante o ano de 2024 e os 2 primeiros meses de 2025, as forças de segurança do país apreenderam mais de 17 mil milhões de litros de combustível contrabandeado e que resultaram em prejuízos avaliados em mais de 4 mil milhões de kwanzas. São dados que foram apresentados nesta quinta-feira durante a reunião dos titulares dos órgãos que intervêm na administração da Justiça e que analisaram aqui em Luanda a situação processual dos crimes de contrabando de combustíveis e mineração de criptomoedas. A reunião serviu para analisar as questões processuais e também as consequências jurídicas do contrabando de combustível e mineração de criptomoedas. Durante o ano de 2024, as Forças de Defesa e Segurança apreenderam mais de 17 mil milhões de litros de combustíveis a serem contrabandeados. Os dados foram divulgados pelo diretor de Investigação e Ilícitos Penais, comissário José da Piedade. Neste momento, com todo o trabalho, o incremento das ações operativas, nós estamos com um número que se situa aí mais de 17 mil milhões de litros de combustíveis apreendidos. Podemos dizer que os prejuízos causados aos Estados são de mais de 4 mil milhões de kwanzas. O lucro que os contrabandistas conseguiram tirar deste prejuízo causado ao Estado são de mais de 24 mil milhões de kwanzas. Estes são os dados estatísticos que lhe posso apresentar relativamente ao trabalho desenvolvido. Mochico, Zaire e Lunda Sul são as províncias que mais preocupam os órgãos do Ministério do Interior, pelo que apresentam o maior número de tráfico de combustível. As províncias que têm maior preocupação relativamente ao contrabando de combustível é a província do Zaire, a província da Lunda Norte, a província do Mochico. São essencialmente estas, mas é um fenómeno que nós vimos observando fundamentalmente ao longo das províncias fronteiriças do norte do país, o leste e o sul. O diretor de Investigação e Ilícitos Penais, comissário José da Piedade, disse também que o lucro fácil tem sido um dos motivos para os criminosos ingressarem nestas práticas. Em primeiro lugar, dizer que é a apetência ao lucro fácil. Pessoas que pensam que fazem do contrabando de combustíveis modo de vida. O preço que temos do combustível aqui no nosso país é manifestamente inferior ao preço que é praticado aqui nos países vizinhos. Outro ponto discutido nesta reunião foram as apreensões feitas dos estaleiros de mineração de criptomoedas. Até o momento, o país registrou 21 processos, com destaque para Luanda, com 14 processos. A nível nacional, foram abertos, só em Luanda, 14 processos. Mas 14 processos que envolvem qualquer coisa como 16 a 17 centros de mineração de criptomoedas. Mas a nível nacional já temos informação de haver mais processos, devemos andar à volta de 21 processos a nível nacional, em que se estão a desmantelar centros ou unidades de mineração de criptomoedas. Esses processos, naturalmente, têm uma certa complexidade, porque a matéria é relativamente nova, são crimes informáticos, por assim dizer, e que envolvem alguma expertise técnica por parte dos operadores de justiça. E nesta reunião fizemos também aqui um acerto no sentido de promover a formação de todos os operadores de justiça. A reunião dos titulares dos órgãos que intervêm na administração da justiça foi conduzida pelo venerando juiz presidente do Tribunal Supremo, Joel Leonardo.
Diamantes especiais. Leilão. Em destaque. Mais à frente, não perca, os desafios da melhoria da mobilidade urbana em Luanda continuam a ser muitos, com vários fatores que ainda preocupam os munícipes em geral e que vão desde a qualidade das vias de acesso, a insuficiência de transportes públicos disponíveis e outros. À medida em que o tempo passa, aumentam os desafios da mobilidade na província de Luanda, que, segundo projeções do Instituto Nacional de Estatística, pouco mais de 10 milhões de habitantes vivem na capital do país. Os números são, na opinião de alguns cidadãos, o mal maior dos constrangimentos enfrentados por quem faz o uso frequente dos meios de transportes públicos. O constrangimento continua. Na verdade, não estamos a ver. Se fosse para isso, poderíamos andar confortáveis, não teria pessoas de pé. Acho que o número não é assim tão adequado. E é porque não está fácil. Para sair de uma localidade para outra, se o táxi, o valor não foi suficiente, tens que caminhar mesmo a pé para conseguir chegar até o encontro dos autocarros. E, na verdade, está mesmo difícil. Muito poucos mesmo. E é o sítio onde tem que ter mais transporte porque fica muito cheio. E é luta mesmo. Que as pessoas depois começam a lutar mesmo só para ir para o trabalho. E muitos chegam tarde, inclusive eu também. Se aumentassem os transportes só aqui públicos, era uma coisa mesmo que pronto, a pessoa está a chegar mesmo à hora certa. Está ali, está a trabalhar sem problemas, sem constrangimento com os superiores. Com a mobilidade deficiente dos autocarros, os passageiros, segundo Oscar Lucas e João Jorge, ficam entre 2 a 3 horas de espera nas paragens, situação que ameaça os seus empregos por causa dos atrasos. Imaginemos só, esses autocarros chegaram para servir a população, é servidor público. A população está aqui parada há mais de 1 a 2 horas para do autocarro. Isto não se chama ter que servir ao público. Isso talvez parasse em caráter de interesse pessoal, porque se fosse para o servidor público, deviam estar em tempo, em constante momento, para poder servir a população. Nós saímos cedo de casa para chegar cedo no serviço. Infelizmente, não chegamos devido ao quê? Transporte. Temos que ficar aqui até 8, quase 9 horas, o autocarro são poucos. Então a pessoa fica aqui quando chega no serviço, atrasado, ou encontra falta, ou então é aquela chamada de atenção que está a chegar tarde. Medidas como a melhoria das vias, introdução de mais autocarros e fiscalização sobre a funcionalidade regular dos meios de transportes são apontadas como possíveis soluções para a melhoria da mobilidade urbana. Nós temos grandes problemas econômicos que pesam muito no bolso daquilo que é o habitante em Luanda. Então, se tem uma grande dificuldade de se locomover, eu acho que o executivo deve olhar para aquilo que podia ser solução para o morador, o aumento de autocarros, a melhoria daquilo que são as vias, porque também não adianta trazer autocarros quando as vias não são lá grande coisa. O que tem que se fazer? O que tem que se fazer é que deve-se aumentar a política da administração na fiscalização pelos mesmos e acrescentar mais autocarros na mesma rota. E deve haver um estudo de viabilidade para saber quais são as paragens com o maior número de população, para que o Estado saiba dar resposta naquilo que se pretende com a população. Por quê? Porque isto é um bem-estar. Cada um está a roubar o seu tempo para poder servir, para poder fazer a renda em qualquer seu posto de trabalho, em qualquer área. Então eu chego a tempo porque eu sei que o autocarro está lá a tempo e não é em tempo que me é dado aquilo que me é por direito. E o diretor provincial dos Transportes, Tráfego e Mobilidade Urbana de Luanda, Sérgio Sachikwata, assegura que tudo tem sido feito para mudar o atual quadro. Temos consciência que o número de autocarros à disposição dos nossos munícipes ainda não atende à real necessidade de mobilidade, mas ainda assim o governo da província de Luanda, em coordenação com as operadoras, tudo tem feito para ultrapassarmos estes desafios. A par disso, temos desenvolvido ações conjuntas com as administrações municipais e a Polícia de Trânsito, de forma a melhorarmos a frequência dos autocarros e diminuirmos as enchentes que se resistam a nível das principais paragens a nível da nossa cidade.
E continuamos a falar de mobilidade rodoviária urbana em Luanda. Hoje, em estúdio, recebo o João Moraes, é funcionário público, já foi diretor dos transportes, tráfego e mobilidade em Luanda. Boa noite, bem-vindo aos Direção Jornal. Muito boa noite. Ora bem, é uma pessoa das pessoas claramente que faz parte da lista de gente certa para falar de mobilidade, particularmente em Luanda. Estamos a olhar para esta realidade, mais voltada para a mobilidade rodoviária. Luanda é uma cidade praticamente moderna, do ponto de vista de estradas. Nós temos em Luanda estruturas largas, muito mais largas em relação ao que podemos encontrar em algumas regiões do país, mas ainda assim este desafio da mobilidade continua a ser diário em Luanda. Como é que olha para essa questão? É importante aqui frisar que falar de mobilidade é tudo que se move, não é? E perante esta situação estamos aqui a denominar a mobilidade rodoviária. Penso que é importante termos atenção, e todos nós conseguimos perceber, que aquilo que foi a mobilidade rodoviária em Luanda ontem não é de hoje. Na verdade, há melhorias de facto. E tendo em atenção que quando inquieta-nos a questão da mobilidade nas primeiras horas da manhã ou à hora de regressar a casa, sentimos um aperto porque não conseguimos falar de mobilidade sem falarmos do tráfego, certo? Pois. Sentimos algum aperto, mas este aperto é normal. Se tivermos também que dizer que é tudo na base do desenvolvimento, porque um país ou uma sociedade que não tem praticamente uma mobilidade apertada é porque não se faz sentido. Então, é olhar aquilo que é, na verdade, a cidade de Luanda de ontem não é de hoje, ou temos que acreditar, sim, porque... É uma Luanda que continua a crescer populacionalmente. E vai crescer. Luanda sempre concentrou a maior parte da população do país e vai continuar a vai crescer muito mais. Como é que se deve olhar para as soluções da facilitação da mobilidade? Em algumas situações já vamos vendo que vai se desafogando algumas ações administrativas, não é? Porque, na verdade, tudo concentrava-se na cidade. Hoje já temos instituições que, na verdade, deixam de estar na cidade e já estão nos arredores, como sabemos. Temos urbanizações que já não vamos só falar que residem na cidade de Luanda, mas estamos a residir Quilamba, Vida Pacífica, Sequel. Ou seja, já se nota uma certa descentralização. Descentralização. E, na verdade, tudo quanto é importante nos deslocarmos, hoje sentimos que ainda há toda a necessidade de termos cada um que pôde a sua viatura e se locomover. Logo, o que podemos ver aí na peça que a população vai se queixando de transporte é bem verdade, porque a mobilidade rodoviária e a mobilidade ferroviária faz sentido de quem está próximo da possibilidade de poder utilizar os transportes públicos. Quem está próximo de uma estação consegue sim, porque os transportes funcionam. Agora, é bem verdade que, ao olhar para os transportes rodoviários, vamos chamar sim, por exemplo, a Tecul, que é a empresa que todo mundo sabe, que ontem foi a ETP, hoje é Tecul, é aquela empresa que todo mundo sabe que é a empresa que serve de transporte quando nos referimos em transportes públicos, no caso dos autocarros. Todos os anos fazem-se investimentos a nível de transportes públicos. Não estou aqui para parece que nunca se chega às metas desejadas em termos de flexibilização desta mobilidade. O que conseguimos sentir quando há autocarro na via, na rua que serve às populações, sentimos que está a ser servido. Agora, é importante se é injetado meios para ajudar a deslocação das pessoas, precisamos saber onde é que está e o que é que se passa que os autocarros não aparecem. Ou aí vamos dar para o estado das vias, a qualidade do estado das vias. Bom, hoje também já não vamos falar... alternativas que estão reduzidas. É bem verdade que as vias onde circulam os autocarros, é bem visível que são vias que conseguimos sentir que apresentam condições. Falamos, por exemplo, da 230, que é a famosa estrada de Catete. Para além de olharmos da mobilidade que pode atingir o novo aeroporto internacional, sentimos que não há situação nenhuma qualquer de incômodo com que o autocarro, se tiver que circular, não cumpre com o horário que é normal, porque, na verdade, quem trabalha tem uma hora de entrada e uma hora de saída. A requalificação que foi feita na 230, hoje sentimos, sim, na verdade, que há muita melhoria. Logo dizer que se saímos da cidade às 15h30 ou 15 horas, que é a hora que largamos, se antes levávamos 3 horas, 4 horas para chegar, hoje levamos 45 minutos. Então, uma ligeira melhoria, mas também há ainda o quadro de enchentes, em paragens, em determinados, sobretudo nos horários de ponta.
Portanto, cenários que nos mostram que há necessidade de mais transporte. Em qualquer parte do mundo, hora de ponta, há enchente, sim senhora, nas paragens. Mas é bem verdade que tem que se sentir que o transporte... enchente nas paragens e outra coisa é engarrafamento. Exatamente. Mas as enchentes nas paragens refletem exatamente isso. E a outra coisa é sentir que o transporte... Tu estás na paragem, tens de sentir seguro e tranquilo que o transporte vai chegar. Se chegar um cheio, tens que ter certeza e tranquilidade do que vem a seguir, vais pegar. Agora, quando tu se sentes intranquilo, se eu não pegar este autocarro porque não tens certeza que o outro vem, na verdade tu ficas inquieto e és a razão da questão da reclamação. Neste sentido, em que consiste, resumidamente, o problema da mobilidade em Luanda? Praticamente qual é a dor de cabeça? Bom, em tempos chuvosos conseguimos sentir que as vias terciárias, de facto, sentimos que o governo está fazendo um esforço para que possa melhorar as vias terciárias, secundárias, não é? Que são vias de apoio às vias principais, e começamos a sentir, num momento como este, que sabemos que há muita obra de estrada que está a ser feita, é importante que se acelere o trabalho que se leva a cabo, de modo então a fugirmos do congestionamento nas ruas da Samba, a estrada de Catete, por exemplo, que são as vias que todo mundo corre, evitar com que quem vive no Quilamba tem que pegar pura e simplesmente a 230, pensamos que é a via muito mais famosa, não é? Que é a estrada de Catete. É essencial que haja essas alternativas, ou que se acelere as obras de alternativa para que o automobilista tenha poder escapatório para não depender de uma só via. Os transportes rodoviários seriam suficientes? Bom, suficiente. Estamos a falar de soluções? Bom, a solução... Ou temos que olhar para outras soluções? A solução é ver o investidor. Porque, na verdade, nós estamos a falar, por exemplo, de uma Tecul, é uma empresa pública, não é? Temos a Mangcom, temos a Angostral, temos uma série de empresas. Perguntamos qual é a prestação de serviço que essas empresas dão. Na verdade, o pouco que sei, nota-se que as empresas de transporte estão mais viradas ao transporte interprovincial, que talvez conseguem determinar que há mais rentabilidade nesse serviço, e aquilo que é o transporte público, na verdade, não se vê. E a cobrança vira-se toda na Tecul, que é a empresa pública, que é a empresa do Estado. Mas ainda assim, temos que perceber que o investimento em termos de transporte nunca é demais. E logo com a abertura daquilo que se chama investimentos nas diversas áreas no país, é importante que aqueles que queiram investir em Angola no ramo do transporte sejam bem-vindos para haver melhoria. Então, naquilo que sentimos hoje, que em termos ferroviário, temos os comboios a circularem normalmente, e um grande trabalho que está a ser feito é a vedação dos muros para que o comboio não esteja impossibilitado a fazer a sua velocidade normal, que na verdade havia uma série de impasses a vendas na linha do comboio. Mas a população ainda continua a queixar-se da dificuldade. Bom, acompanhamos na peça a população a afirmar que é difícil. É aquilo que eu disse, nunca vamos deixar de nos queixar enquanto não existir um investimento em altura. É um quadro que não pode ser igual. Exatamente, mas também aqui é importante frisar que cada um de nós conhecemos o que é o bem-vida, que é o maior, não é? Então nós não podemos vender por cima de uma linha do comboio, por exemplo. Exatamente. Mas hoje a nossa população, e tristemente muitas vezes encontramos a nossa mãe, a nossa avó. Há necessidade sim de se vender para ir buscar aquilo que é o nosso sustento, mas não vamos vender por cima da linha de comboio, não vamos vender na estrada, porque na verdade corre-se o risco de vida. E depois eis a pergunta: por que se vendem na rua? É a cultura, é nosso problema de cultura? Não, isso não é. Então é importante que se faça um trabalho de consciencialização à nossa população, de modo a não vender nos locais impróprios. Esta também é uma política do governo contribuir provincial. Para facilitar. Exatamente. É muito importante que esse trabalho de consciencialização... Eu gostaria que falasse um bocadinho, que olhasse um bocadinho para aqueles que são os investimentos que já estão direcionados a essa perspectiva de facilitar a mobilidade a nível de Luanda e avaliá-los. Portanto, são os mais viáveis, em função do que o quadro mostra, ou temos que pensar noutras soluções, assim rapidamente? É preciso ter atenção que eu, para falar no investimento no seu todo, não é bem verdade, porque não estou dentro... Portanto, aí planos à vista. O que eu posso sim falar é que todos nós notamos... Os comboios urbanos, as obras... A questão do metro de superfície. Sim, metro de superfície. Todos nós vamos notando que, de facto, há obras de melhoria que vão fazendo. Algumas delas são encerradas porque há a obrigação de se fazer um trabalho com tranquilidade, que sabe que
fazer uma estrada, é importante que se corte a via. Isso dá transtornos, sim senhora, nos automobilistas e, na verdade, vamos notando que há uma certa correria. Antes, quem não acreditou, por exemplo, que o comboio não chegaria ao aeroporto, eu também só acreditei quando subi no comboio do Bungo para o aeroporto e senti que os trabalhos estão a ser muito feitos. Então, também é importante que todo um trabalho que vai se fazendo a nível de infraestrutura para a melhoria das populações, é importante que quem está a fazer tem que mostrar o que está a fazer e conforme os programas têm que ser vistos, porque cada um de nós tem que perceber que muita coisa está a ser feita. Eu, por acaso, não vou dizer aqui o que há 3 semanas fui trabalhar num local no Icolibengo e, na verdade, assustei com a imponente obra que eu vi de água que está a ser feita. Quer dizer, eu hoje consigo falar porque vi. Não é? Entretanto, hoje também muitos só não falam porque não vejam. Então, é importante que a divulgação daqueles que têm a responsabilidade ou que estão a fazer as infraestruturas e a comunicação social vão mostrando aquilo que está a ver, porque uma obra começa do 0 e vai ao 100, não é? Então, é importante o acompanhamento. Não há necessidade de esconder para que a população sinta e fique tranquilo que haverá melhoria e a melhoria não vem num só dia, não é? E que as soluções sejam tornadas públicas, claramente, e no final todos nós ficamos satisfeitos. Exatamente, João Moraes. Nós agradecemos por ter vindo hoje ao Jornal. Vamos tê-lo numa próxima oportunidade. Eu agradeço e prometo estar cá mais vezes exatamente. possível. E estaremos muito à obrigado. espera. Muito obrigado e continuação de bom trabalho. O Ministro de Energia e Águas assegurou em Cabinda que a situação do fornecimento regular de água potável à província está salvaguardada e que estão igualmente ultrapassados os constrangimentos resultantes da falta de produtos químicos. As dificuldades que a província de Cabinda enfrentava em termos de fornecimento de água tratada por conta da falta de produtos químicos fica ultrapassada. A garantia foi dada pelo Ministro de Energia e Água quando falava durante a visita de trabalho à estação de captação de Sassazau. João Batista Borges disse que a má qualidade de água que passava nas torneiras era resultado da falta dos produtos químicos. Agora, os técnicos vão trabalhar na melhoria do tipo de água a ser consumida. O constrangimento neste momento não é a produção de água, portanto nós estamos aqui em Sassazau, a estação funciona perfeitamente na sua capacidade nominal. O problema que vivemos é a rede de distribuição. Por quê? Porque Cabinda cresce, todos os dias já novas áreas habitacionais, mais casas e etc. E é preciso estendermos a rede de distribuição. E nós estamos a trabalhar no âmbito de um programa do Banco Mundial para expandir as redes de distribuição em toda a zona da cidade de Cabinda. Cabinda e Landa, que são, digamos, os 2 pontos atendidos por esta rede de distribuição de água. Para além disso, temos depois alguns outros sistemas mais pequenos, como o sistema de Fortaleza, que precisa de ser reabilitado e nós vamos tratar de visitar já de seguida. Temos o sistema do Bucuzau, que é outro sistema antigo que também precisa neste momento de algumas obras de reabilitação, que é também outra preocupação. E depois temos o Belize. O Belize é um sistema que funciona normalmente, tem a necessidade também de expansão da rede de distribuição. A governadora de Cabinda, Susana Abreu, destacou a necessidade da população consumir água tratada para se evitar problemas de saúde. Vimos que a questão da água, estamos num bom caminho. Portanto, a questão que nos mais deixava-nos com alguma inquietação era a questão dos produtos químicos. Portanto, temos produtos para o tratamento da água. Lembrar aqui que a nossa água vem da captação do rio Chiloango. Ali uma necessidade de poder despoletar um mecanismo de tratamento eficiente para que a água possa chegar às casas dos cidadãos bem tratada e própria para o consumo. Os problemas da distribuição de água potável em Cabinda ficam ultrapassados com o esforço dos técnicos da Direção das Águas. Ora, e hoje voltamos a olhar para o retrato da insegurança que inquieta os moradores dos bairros Vitória, Serta, Sapu e Amor e Paz, onde, segundo os munícipes, os assaltos acontecem a qualquer hora do dia devido à falta de policiamento. Há relatos de várias mortes. Há muito que os moradores dos bairros Vitória, Serta e Amor e Paz não sabem o que é passar uma noite tranquila. A zona
ficou conhecida pelos constantes assaltos, seja no período diurno ou noturno. A preocupação principal dos moradores do bairro Vitória Certa, e não só, é exatamente da delinquência que apoquenta a população. É uma situação muito alarmante, que os miliantes não têm hora, não têm tempo, principalmente no calar da noite, eles fazem das suas. Assaltos, tem havido mortes, tem havido ferimentos graves, que até também preocupa as autoridades sanitárias, mas, na verdade, tem havido situações desagradáveis com relação aos miliantes. Aqui a nossa zona, aqui no Calemba 2, não está assim muito boa, porque tem muitos... Mais para os motoqueiros não conseguem trabalhar, os moços começam a parar o que? Mandar para o carro para pedir tipo dinheiro. E também, do jeito que a zona está mesmo aqui, não está mesmo nada boa. O relógio tem sido o melhor amigo dos moradores do bairro Amor e Paz. Quando marcam 19 horas, os moradores escondem-se em suas casas, trancam portas e janelas para se refugiarem dos amigos do alheio. Mas nem sempre esta medida tem sido suficiente. Os assaltantes invadem as casas e levam de quase tudo, desde bens materiais até vidas humanas. Mês passado, o meu colega foi baleado, e meu sobrinho também. E felizmente meu sobrinho acabou de morrer. Sim, assalto, em Batuqueira, assaltaram, levaram a moto do meu colega. Normalmente 20 horas tem que encostar a moto. 20, outros encostam 18 horas. Um cenário semelhante encontramos no distrito urbano da Sapu, onde o presidente da Comissão dos Moradores da região afirma que, apesar da intervenção da polícia, a falta de meios e equipas técnicas dificulta o trabalho. A nível do distrito, a nível da comunidade é grave, podemos dizer é grave. Tem havido, a polícia tem feito alguma coisa, mas por alguma deficiência que tem tido, falta de meio de transporte, o pouco efetivo, então isso tem de dificultar o trabalho da polícia. Nesta quarta-feira, o ministro do Interior, Manuel Almen, garantiu que todas as condições estão a ser criadas para garantir a paz e a tranquilidade destes municípios. Nós, enquanto órgão de segurança pública, estamos preparados para todas as situações. E, naturalmente, esta em particular, que faz referência desta circunscrição, vamos abordá-la como abordamos, no âmbito da segurança pública, todos os outros tipos de crimes. A população e o sentimento de insegurança que se vive em alguns bairros de Luanda é um retrato revisto numa altura em que a Polícia Nacional está a poucas horas de celebrar mais um aniversário. Recebo a propósito hoje o subcomissário Mateus Rodrigues, porta-voz da corporação. Boa noite, bem-vindo ao Girassol Jornal, já no calor dos 49 anos. Boa noite, Simeão. Boa noite, telespectadores. De facto, já no calor dos 49 anos, como disse muito bem, faltam apenas algumas horas para que no dia 28 a Polícia Nacional de Angola comemore 49 anos. Em meio a desafios, alguns deles são estes que acabamos de ouvir na reportagem, de ver, tanto esta preocupação com o índice de criminalidade, particularmente em Luanda e em algumas zonas específicas. Como é que a polícia se tem preparado ao longo destes anos todos, dos 49 anos, como é que tem evoluído no sentido de ser uma corporação cada vez melhor preparada e à altura de garantir a ordem e tranquilidade públicas como tal? Bom, Simeão, são 49 anos ao serviço da nação, portanto 49 anos na garantia da ordem e tranquilidade públicas. São muitos desafios. Costuma-se dizer que a história da polícia confunde-se com a história de Angola. E, de certa forma, tem sustentabilidade essa afirmação, porque a polícia foi instituída logo 3 meses depois da independência. A independência foi em novembro de 75 e a polícia foi logo em fevereiro de 76. A polícia acompanhou toda a evolução da nossa sociedade, portanto, todas as fases do ponto de vista político, social e económico, e soube ser resiliente, soube adaptar-se às diferentes fases e, claro, hoje a polícia está mergulhada num mar de desafios, são muitos os desafios. Um deles, mencionou muito bem, é a criminalidade. Temos também um desafio da sinistralidade rodoviária. Portanto, é necessário olharmos para estes desafios de forma mais conjunta.
É necessário olharmos para esse desafio pensando naquilo que o cidadão pode fazer também para ajudar a polícia a garantir a segurança pública e também a segurança rodoviária. Os desafios estão aí, cada vez mais exigentes, e é assim mesmo. Como é que a polícia se tem preparado no sentido de ser a desejável no futuro? Bom, a preparação é uma palavra de ordem na polícia. Nós, fazendo um bocadinho de história desde o início, né? A polícia, o dia 28 de fevereiro de 1976 é marcado pelo encerramento do primeiro curso de formação de polícias pós-independência, pelo ingresso das primeiras mulheres e também pela entrega solene do estandarte nacional ao então comandante da polícia, o comandante Petrov, por parte do presidente Neto, saudoso presidente Neto. Portanto, de lá para cá, a polícia procurou sempre formar os seus efetivos de modo a responder àquilo que eram os desafios da altura. A partir de 2002, com o fim da guerra, a polícia deixa de estar lado a lado com as Forças Armadas na defesa da soberania nacional e na salvaguarda da integridade territorial e começa a trilhar os caminhos da segurança pública. Desde aí foi instaurado ou foi concebido o Plano de Modernização e Desenvolvimento, que é o PMD, e este plano visou, entre outros aspectos, a melhoria das infraestruturas, o reequipamento da polícia, dotar a polícia de equipamentos técnicos capazes de responder aos desafios e também e principalmente a formação do homem. Portanto, quase 50 anos depois, a nossa polícia já pode ser considerada moderna? Sim. Quase 50 anos depois, nós temos uma polícia resiliente, uma polícia que soube adaptar-se aos diferentes momentos da história do nosso país, porém, a segurança pública é um devir, a segurança pública é um devir, como diriam os filósofos, é um devir platónico, é algo que precisa de ser atingido. E nós temos consciência de que os desafios são inúmeros, temos trabalhado bastante diariamente para ser a polícia que o cidadão deseja, para ser a polícia que responde àquilo que são os anseios do cidadão. Sabemos que existe ainda um caminho muito longo para se atingir aquilo que é desejável, mas temos já caminho feito, temos estado a caminhar rumo a esse objetivo. Quais são as exigências atuais para ingresso na polícia? Bom, as exigências para ingresso na polícia estão dispostas num dispositivo legal. Posso mencionar assim de cabeça algumas: ser maior de idade, ter cumprido o serviço militar obrigatório, não ter registro criminal e mais algumas, né? De certeza que a lei não tenho aqui muito presente, mas a lei prevê especificamente quais são os requisitos. Estes são apenas alguns, mas olhando para a lei nós iremos ver concretamente quais são estes requisitos. Como é que podíamos resumir aqui, Sr. Comissário, a figura de ser um bom polícia? Bom, a figura de ser um bom polícia. A figura de ser um bom polícia é controversa. É controversa porque às vezes, e vamos só olhar esse bom polícia por dois prismas. Portanto, para a corporação, um bom polícia é aquele que cumpre com os regulamentos, que é disciplinado, que responde às ordens e obedece àquilo que são as leis e os ditames da profissão. Mas este mesmo bom polícia para a corporação pode ser um mau polícia para a sociedade, porque é um polícia que prende marginais, é um polícia que é rigoroso e exerce a autoridade policial. Portanto, esta visão de um bom polícia, ela pode variar, né? Seja para a sociedade como para a corporação. Mas para a corporação, o bom polícia é aquele que é disciplinado, aquele que cumpre com as normas, é pontual, exemplar acima de tudo e que responde, né, aquilo que é a profissão ou a ação de ser polícia. Ora bem, já para terminar, olhamos para o que vai ser o programa de amanhã, no quadro das celebrações. Aliás, é um programa que começou já há alguns dias de celebração, mas de amanhã especificamente o que é que se espera? Sim, nós lançamos a atividade no dia 6 de fevereiro,
com uma cerimónia solene de abertura, onde tivemos uma aula magna proferida pelo professor Dr. Manuel Fernandes, que é o diretor da Academia de Polícia de Angola. O tema é relação polícia e cidadão, portanto um tema estruturante que está na base daquilo que é a atuação policial. De lá para cá realizamos atividades desportivas, várias. Realizamos e estamos a realizar ainda neste momento uma campanha nacional de doação de sangue, onde efetivos de todo o país e de todos os órgãos da polícia têm estado a doar sangue. O último balanço aponta para cerca de mais de 500 bolsas de sangue doadas nas várias hemoterapias das 21 províncias do nosso país. Para amanhã está reservado o ato central, onde primeiro teremos a deposição da coroa de flores no Monumento do Soldado Desconhecido, às primeiras horas, e depois teremos o ato central, onde teremos uma cerimónia de caráter policial a ser presidida por Sua Excelência o Ministro do Interior. Daí para a frente teremos atividades culturais, teremos atividades desportivas nas unidades e em todas as províncias. Ora bem, é Subcomissário Mateus Rodrigues, a nossa Polícia Nacional, os nossos votos de feliz aniversário. E contamos ter o subcomissário numa próxima oportunidade. Temos mais assuntos. O país acontece e para a polícia as exigências são claras. Todos os dias a polícia tem motivos de estar presente, tanto na televisão como noutros locais. Temos a certeza que voltamos a ter o subcomissário em breve para... Nós agradecemos, a nossa disponibilidade é total. Quero aproveitar e transmitir de Sua Excelência ao Comandante-Geral da Polícia Nacional, Comissário-Geral Francisco Monteiro Ribeiro da Silva, uma saudação a todos os telespectadores da TV Girassol e também aos efetivos da Polícia Nacional. Obrigado mais uma vez. Nós é que agradecemos. Ora, e nós seguimos para o primeiro intervalo da noite no Girassol Jornal e a curto. Volte connosco, até já. Já de volta, outra vez, boa noite. O Conselho de Ministros esteve hoje reunido sob a orientação do Presidente da República, João Lourenço. No encontro foram analisados vários assuntos importantes sobre a vida do país. O resumo do que marcou a reunião do Conselho de Ministros para conferir na reportagem a seguir. Na sua segunda sessão ordinária, o Conselho de Ministros apreciou nesta quinta-feira, no âmbito da reforma estrutural do sistema tributário angolano, os seguintes documentos que serão submetidos à Assembleia Nacional: a lei que aprova o Código de Imposto sobre Rendimento de Pessoas Coletivas, que visa a implementação de um imposto único sobre a tributação de pessoas coletivas, lei de alteração e republicação do Código Geral Tributário, a lei de alteração do Código de Benefícios Fiscais, diploma que visa essencialmente adequar o referido código ao novo quadro jurídico fiscal, a lei de alteração à lei orgânica do Tribunal Supremo, documento que visa a introdução de alterações pontuais e indispensáveis à melhoria do sistema de organização e funcionamento daquele tribunal. Ainda no setor das finanças, o Conselho de Ministros apreciou o decreto presidencial que extingue as comissões provinciais de redimensionamento empresarial, de modo a conformar os procedimentos de instrução e alienação de imóveis ao quadro jurídico legal vigente. O Conselho de Ministros apreciou no setor das obras públicas, urbanismo e habitação o projeto de decreto presidencial que estabelece as normas e princípios sobre o funcionamento da janela única de concessão de direitos fundiários. No âmbito deste diploma, considera-se janela única de concessão de direitos fundiários o procedimento simplificado e integrado entre os serviços e entidades públicas que intervêm no processo de concessão de direitos fundiários aplicáveis a todos os terrenos concedíveis integrados no domínio privado do Estado. Relativamente ao setor dos transportes, o Conselho de Ministros apreciou o projeto de decreto presidencial que aprova o plano urbanístico da cidade aeroportuária de Colibengo, documento que descreve o processo de design desde o programa ao conceito do plano urbanístico da cidade aeroportuária, destacando os princípios chaves. Com a aprovação deste plano, pretende-se estabelecer um novo centro logístico de serviços focando-se nas iniciativas
iniciativas da agenda do Aeroporto Verde e adotando uma abordagem sustentável. Pretende-se também projetar uma Angola do futuro que atrai investimentos e posicione o país como líder na conexão da África aos mercados globais, oferecer uma oportunidade única para a província de Colibengo, bem como a definição de uma trajetória evolutiva, atrair investimentos estrangeiros e, através da promoção de iniciativas do campo de investigação e educação, criar empregos para os atuais e futuros moradores de Colibengo, em linha com o crescimento econômico projetado até 2050. No domínio da educação, o Conselho de Ministros apreciou o projeto de decreto presidencial que aprova a política do livro escolar, um diploma que tem como objetivo garantir o acesso equitativo aos livros escolares dos alunos durante a realização do processo de ensino-aprendizagem para a formação integral do indivíduo. Na sessão desta quinta-feira, o Conselho de Ministros apreciou no domínio da cultura o projeto de decreto presidencial que aprova o Plano de Apoio e Promoção da Cultura 2025-2027, Planacult, instrumento de planeamento que visa apoiar e promover a cultura no âmbito do processo de unidade nacional, da preservação da sua diversidade e do desenvolvimento econômico e social. Especificamente, o Planacult estabelece como objetivos a expansão de oferta de bens e serviços culturais, o fomento da produção e distribuição de conteúdos culturais em línguas nacionais de origem africana, o fortalecimento de cadeias produtivas das indústrias culturais e criativas, a melhoria da qualidade do ensino artístico nas disciplinas da música, dança, teatro, literatura, artes visuais e cinema, a proteção, preservação e valorização do património cultural, a dinamização de economias locais por via das indústrias culturais e criativas, a promoção de diversidade cultural, o reforço do diálogo interreligioso e a promoção do turismo cultural. Olhamos agora além das nossas fronteiras. A oposição da Guiné-Bissau apelou à paralisação total do país para esta sexta-feira, 28 de fevereiro, em protesto contra a manutenção no poder do atual presidente Umaru Sissoko Embalo, cujo mandato termina hoje, segundo os seus opositores. A oposição guineense defende que a partir de amanhã há uma vacatura na chefia do Estado. Entretanto, Umaru Sissoko Embalo afirma que o mandato termina a 4 de setembro, conforme a decisão do Tribunal de Justiça do país. E por isso, as eleições presidenciais e legislativas foram marcadas para novembro. A oposição contesta por considerar que o mandato de Sissoko termina hoje, 5 anos após a tomada de posse do presidente guineense, a 27 de fevereiro de 2020. Por isso, a oposição apelou à população para que amanhã fique em casa, que todos os mercados, lojas e escritórios permaneçam fechados. A oposição fez o apelo à paralisação e o governo já respondeu. Através do ministro do Interior, afirmou que foram tomadas todas as medidas legais para garantir a segurança da população e pediu a todos os agentes da administração pública que se apresentem nos seus locais de trabalho no dia 28 de fevereiro. Em meio à previsão de momentos tensos, o presidente bissau-guineense Umaru Sissoko Embalo está em Moscovo, capital da Rússia, onde foi recebido no Kremlin por Vladimir Putin, seu homólogo. Entretanto, a capital da Guiné-Bissau já acordou tensa hoje, com um forte dispositivo de segurança pelas ruas. A democracia para o mundo árabe agora pediu ao Tribunal Penal Internacional uma investigação. O Vaticano cancelou hoje as audiências do Papa Francisco que estavam previstas para este sábado, pelo facto de o Sumo Pontífice continuar internado no Hospital Gemelli, em Roma. Apesar do cancelamento da agenda, o Vaticano informa que o Papa dormiu bem. O relatório das autoridades médicas, divulgado nesta quarta-feira, dá conta de que o Papa superou o ligeiro problema renal que apresentava. O líder da Igreja Católica está internado há 14 dias. Deu entrada com bronquite e depois lhe foi detectada uma infecção polimicrobiana. Depois de sinais de agravamento, a situação de saúde é estável. Carnaval, festa do povo. Contagem regressiva. Em destaque.
Falamos de desporto a seguir, com um pensamento positivo e de olhos na melhor classificação possível no Mundial dos Países Baixos e Alemanha. As atletas da nossa seleção têm-se empenhado nos trabalhos de preparação, segundo o treinador adjunto Nelson Catito. Continuam os trabalhos da seleção sénior feminina de handball, visando o Campeonato do Mundo. Na manhã desta quarta-feira, as operações começaram cedo, às 6 da manhã. Trabalhou-se a vertente física e depois a parte tática, no pavilhão Arena de Luanda. Houve mais empenho e entrosamento por parte das atletas neste terceiro dia de treinos, de acordo com Nelson Catito, treinador adjunto da Seleção Nacional. Estamos a notar que as jogadoras têm uma entrega boa e, sendo assim, vamos continuar a fazer o nosso trabalho para que possamos reforçar, para que nós possamos sincronizar todos os aspectos táticos e defensivos que nós preparamos para que a seleção possa ser efetiva a quando da realização do Campeonato do Mundo. Nelson Catito avançou mais detalhes sobre a preparação das pérolas nesta semana. Neste momento nós estamos a fazer a melhoria dos aspectos defensivos e ofensivos, porque nós queremos que a seleção não tenha um número elevado de erros técnicos quando estiver no ataque e que na defesa possa poder resolver os problemas que as outras seleções nos vão apresentar. Recordo que a fase de preparação do Combinado Nacional termina no dia 9 de março. No último Mundial disputado na Dinamarca, Noruega e Suécia, Angola ocupou o 16º lugar. E o 1º de agosto reconheceu nesta quinta-feira o parque do pavilhão multiusos de Luanda para o superclássico de basquetebol angolano e africano. A Juventude Agostina realizou o último ensaio antes do desafio desta sexta-feira frente ao Petro de Luanda, líder da primeira fase do Campeonato Nacional da Bola ao Cesto, Unitel Basket. A projeção dos ataques rápidos foi uma das situações mais trabalhadas pela equipa técnica militar, comandada por Lazare Adingono, nesta quinta-feira no pavilhão multiusos de Luanda. O técnico dos Caragós sublinhou que estão a trabalhar para a vitória, apesar do adversário ser o Petro de Luanda. Entramos na segunda fase e entramos confiantes e o grupo está a trabalhar para nos apresentarmos bem à procura da vitória. Então amanhã é um outro jogo da segunda fase e vamos procurar sair vitorioso. Mesmo estando a orientar uma equipa bastante jovem, Lazare Adingono, de 46 anos de idade, subscreveu a possibilidade de conquistar o campeonato nacional no fim da temporada. Milton Valente e Bamba Cissé, que trabalham com a turma militar, não irão ao jogo pelo facto de não estarem devidamente inscritos para a prova. São bem-vindos reforços, então nós temos que trabalhar com o reforço que temos. Esse não é diferente para o 1º de agosto, nós trabalhamos com a juventude. Estamos cientes disso, mas essa juventude é uma juventude muito ambiciosa e nós temos que fazer tudo para tudo com que essa juventude consiga alcançar os seus desejos, o nosso desejo que é vencer o campeonato. Recordo que o duelo entre o 1º de agosto e o Petro de Luanda acontece nesta sexta-feira, 18 de fevereiro, no pavilhão multiusos de Luanda, às 18 horas, para mais uma ronda da segunda fase do Unitel Basket 2024-2025. São as notícias no Girassol Jornal, mas o intervalo a seguir. Até já. Já de volta, foram abertas hoje aqui em Luanda as jornadas de educação ambiental e saúde que visam sensibilizar a comunidade sobre a importância da saúde pública e preservação ambiental por meio de palestras, exposições e ações práticas. Apenas 25% dos resíduos produzidos em Angola são inseridos no sistema econômico, número considerado insuficiente dada a produção anual de lixo no país. O presidente da Associação Ação Verde, Nuno Cruz, destacou a necessidade de se desenvolver ações de consciencialização ambiental e saúde com vista a se preservar o ambiente. Nós gastamos anualmente e ainda segundo os dados da Agência Nacional de Resíduos, 100 milhões de dólares para retirar
os resíduos de um ponto para o outro e não fazemos valorização, que é preocupante. Sabemos que os resíduos hoje já podem ser fonte de recursos para muitas famílias, ou seja, já é fonte de receitas para muitas famílias, mas é preciso que se promova a educação ambiental, é preciso que se promova conscientização a nível das comunidades sobre a importância da valorização dos resíduos sólidos urbanos. É preocupante. Em alusão ao Dia de Estilos de Vida Saudável na Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral SADC, o Instituto Médio de Economia de Luanda, IMEL, recebeu durante 4 dias mais de 200 estudantes e professores que participaram em ações de educação ambiental e saúde com vista a desenvolver a consciência ecológica e prática de uma vida saudável. A diretora de marketing da Refriango, Tânia Jardim, disse que é urgente que os munícipes saibam separar os resíduos sólidos. Educamos mais de 20 mil estudantes e professores com estas iniciativas sobre a necessidade de fazer a separação dos resíduos, a preocupação de porque é que nós temos que os separar para que eles possam ter uma outra vida. Hoje em Angola ainda não temos a reciclagem no seu círculo completo. Por outro lado, o secretário permanente da CNU, Alexandre Costa, garantiu que o país gastaria menos caso o lixo fosse tratado de maneira adequada, pois os custos com a deslocação seriam amortizados e compensados se os resíduos fossem reinseridos no sistema econômico através do seu reaproveitamento. A colocação dos ecopontos foi de forma estratégica também colocada ao longo das escolas existentes a nível da província de Luanda, e os resultados que nos foram chegando apontam sim que há uma grande afluência de resíduos que são depois recolhidos e que depois merecem também o tratamento por via do nosso parceiro Nação Verde, para além daquilo que já é feito nas comunidades e na cidade como um todo, né, através dos catadores de resíduos. Nós continuamos a fazer o trabalho de consciencialização de estudantes, mas também da população no geral, porque a recolha de resíduos não ocorre só nos estabelecimentos, nas instituições, muito pelo contrário, nós vamos às comunidades. Há muitas iniciativas do género que também concorrem para o mesmo fim. O princípio é único, é criarmos um ambiente saudável, erradicarmos ou mitigarmos os principais problemas que acolhem a nossa sociedade, e nós hoje vivemos que é a cólera. Naturalmente que nós nos associamos a estas ações e vamos criando também dinâmicas para que estes problemas possam ser resolvidos. Não é? No entanto, Nuno Cruz apelou à população para que sejamos agentes de mudança com a adoção de estilos de vida mais saudável e sustentável. Estes eventos impactam, ou seja, assumem um papel preponderante na nossa sociedade, tendo em conta os desafios que nós estamos a enfrentar, quer com o ambiente, quer com a saúde humana. Sabemos que a proteção do ambiente é preponderante para vivermos num ambiente sadio, não poluído. Angola enfrenta um desafio enorme com a gestão dos resíduos sólidos urbanos. Segundo dados da Agência Nacional de Resíduos, Angola gera 25 milhões de toneladas de resíduos ano. 60% desses resíduos vão parar aos aterros sanitários, menos de 5% são reciclados e o restante não tem qualquer tipo de tratamento. E estes resíduos que não têm qualquer tipo de tratamento causam efetivamente um impacto negativo ao ambiente e à saúde das pessoas. A jornada de educação ambiental termina nesta sexta-feira com uma campanha de limpeza e catalogação dos resíduos sólidos no Cascal do Buraco, zona da Teixeira, em Luanda. A atividade acontece sob o lema Promovendo estilos de vida sustentável através da educação.
E agora uma nota recente que dá conta de que as condições de higiene e de sanidade constatadas pelo governador de Luanda, Luís Nunes, quando da sua mais recente visita ao mercado da Mabunda, acabaram por ditar o encerramento temporário do mercado da Vó Mabunda a partir de amanhã, 28 de fevereiro. As razões apontadas estão relacionadas com o potencial de risco em Ocano Suro de cólera, que afeta já 13 províncias do país. Doravante, as vendedoras, no caso também os operadores de pesca artesanal, irão atuar mais na base de pontos específicos já delineados pelo governo provincial de Luanda, mas fica claro que a partir de amanhã o mercado fica temporariamente encerrado, como já aqui referimos. Está a ser apresentado hoje aqui em Luanda o corpo de jurado para a edição 2025 da Gala de Premiação das 100 Mulheres Mais Influentes de Angola. O evento acontece numa das unidades hoteleiras de referência em Luanda. Tem mais informações em direto a Fernanda Gonga, que se encontra no local. Fernanda, boa noite. Boa noite, Simeão Mundula, e também a todos os telespectadores da TV Girassol. Terminou a conferência de imprensa que vai eleger as 100 mulheres mais influentes do ano de 2025, que têm se destacado em vários setores, como no setor das telecomunicações, setor da política, também educação, intervenção social e aquelas também que lidam com o setor, portanto, da economia e os mais variados setores. Para nós entendermos o que é que vai acontecer mais no dia 9 de maio, que é o dia da gala, vamos à conversa com a presidente da mesa de júri, Elsa da Silva. Muito boa noite, em direto para o Girassol, jornal da TV Girassol. Hoje aconteceu a conferência de imprensa e no dia 9, então, Angola vai conhecer quais são essas 100 mulheres. A princípio, quais são os critérios de elegibilidade que o corpo de jurados escolheu? Nós temos 3 pilares fundamentais que na minha mensagem foram mencionados, que é a liderança, a influência e o impacto social que essas mulheres têm. Pretendemos ser mais abrangentes, como eu disse, a senhora disse muito bem, já houve outros setores e a gente agora quer olhar também Luanda e outras províncias. Como é que olham para o perfil dessas mulheres que são elegíveis à categoria de influentes para o ano de 2025? Muitas vezes são pessoas que são próximas. Essas mulheres têm um impacto nas suas comunidades e elas geralmente são anónimas. Elas fazem o seu trabalho e a sua dinâmica do dia a dia. São as pessoas à volta delas que muitas vezes as identificam, como todos nós conhecemos mulheres que nos inspiram, não é? E se elas estiverem dentro desses critérios, é claro que serão eleitas. Nesta altura, qual tem sido o trabalho do corpo de jurado, enquanto ainda não chegou a data da gala? Conhecemos-nos, preparamos-nos para este evento e agora vamos trabalhar em encontrar essas 90 mulheres fantásticas e que nos vão inspirar certamente, porque 10 delas vão ser avaliadas pela direção da revista O Telegrama. Muito obrigada aqui, Elsa da Silva, a presidente do corpo de jurados da Gala das 100 Mulheres Mais Influentes, que poderão ser conhecidas a partir do dia 9 de maio, onde vai acontecer a gala. Nesta altura não se sabe ainda o local da gala, mas certamente que a Rede Girassol vai estar em cima de todos os acontecimentos e manter também o telespectador informado sobre o que vem nos próximos dias. É, nesta altura, o essencial de informação que nós damos a ver. Boa noite. Ora bem, Fernanda, boa noite e obrigado pela informação. E operadores culturais defendem que os grupos carnavalescos podem render muito para a economia do país se lhes for dedicada maior atenção e investimento, e falam, por outro lado, com preocupação sobre a decadência da indústria carnavalesca.
90% dos grupos carnavalescos que pisam a nova marginal de Luanda levam estilo de dança semba. Daí serem desafiados a apostar em outros ritmos e tornarem a festa do entrudo mais atrativa. Nós temos o Catutula. Nesse momento o Catutula não vai se fazer presente na província de Luanda, porque agora é a província do Polibengua. O Catutula é uma dança que eu até não sei como é que eles, a forma que eles dançam. Praticamente fica tipo, não tem osso no corpo, é uma dança muito bonita e se também nós conseguimos também fazer essa dança aqui na nossa província de Luanda, vai ser uma coisa muito bonita. A Angola é vasta, tem muitos outros estilos, outros ritmos que nós podemos aproveitar. Os coreógrafos deviam ir para outros pontos da Angola, pesquisar um pouco sobre outras danças e vir aqui aplicar, mas é como lhe dissemos também, e teríamos muito mais gente satisfeita, né, nas bancadas. Uma falta de atração que pode estar a levar à decadência do entrudo no país, segundo Solange Feijó e Antônia Ebo. Que ainda falta mais para aquilo que é a nossa cultura, que é aquela nossa força motriz da sociedade, a nossa identidade, aquilo que nos certifica como angolanos, né? A nossa dança, a nossa música, os nossos ritmos, a forma de expressar corporalmente. Então acho que continua, mantém-se ainda bem, que se mantém, mas eu acho que podemos sim melhorar. E naquele tempo o Estado dava alimentos e bebida para as pessoas que vão estar dentro da sede. Nós podemos fazer um mês dentro da sede com a nossa bebida e fazíamos o nosso carnaval de rua. Saíamos do Sambizanga até o Kazenga, até o Rangel, até o Prenda-Pé, a dançar o carnaval. E naquela altura saímos da nossa sede até a marginal de Luanda, fazer o carnaval de rua. Agora, o carnaval desse tempo, isso já não existe mais. Já não temos o carnaval de rua. Às vezes, para dar em conta que tem carnaval, porque quando você passar com as indumentárias, algum material do carnaval, perguntam, temos mesmo carnaval aqui, nós ainda temos mesmo carnaval. Nós podemos meter os meninos na rua, fazer um ensaio geral na rua, andar casa e casa a tocar a corneta, o batuque, a lata, a fazer o carnaval de rua. É possível resgatar a mística do carnaval. Aliás, pode ser um bom aliado para a economia nacional, basta que se lhe dê a atenção e o investimento devido. Se nós dependemos só do governo provincial, nós nunca vamos ter um carnaval melhor. Por quê? A faltar 2, 3 dias para o carnaval é que eles começam a ajeitar na conta dos grupos. Bem gerida, é possível sim ser aquele carnaval que nós vimos noutros pontos e temos orgulho e dissemos uma coisa linda, todos nós gostamos do carnaval, por exemplo, que vimos no Rio de Janeiro. É um carnaval que nós todos vimos, mas ali tem muitas envolventes. Aquilo não é só o grupo sozinho foi porque bateu a porta num ou dois. Não, acredito que há empresas ou as empresas, no âmbito das suas responsabilidades sociais, têm uma cota à parte a ver, tanto que há empresas que compram os camarotes, convidam figuras, quer dizer, é um carnaval vendível. Nós podemos transformar também o nosso carnaval num carnaval vendível. Solange Feijó lamenta, por outra, a fraca presença das figuras angolanas nos grupos carnavalescos. A artista entende que seria um bom veículo para a divulgação da festa cultural. Se tanto 4 ou 5 pessoas, acho que eu vi a Mara Dalva, vejo-lhe desfilar na passarela num grupo. Por que será que algumas pessoas ignoram? Se calhar já receberam convite de outros grupos. Por que será? Eu acho que é um todo que deve se fazer mesmo. Mas claro que a falta de políticas para apoio, incentivo, não só o carnaval, as artes em geral, eu acho que sim, que de algum modo é um atraso. É um atraso para aquilo que é a divulgação da nossa cultura. E quem não quer se atrasar é Antônia Ebo, que afina os passos para pisar o tapete da nova marginal a 1 de março. Carnaval, a festa do povo, a encerrar a edição de quinta-feira do Girassol Jornal. Boa noite, passe bem, até amanhã.